Fala, humanos, como estão todos vocês? Mais uma vez, espero que estejam todos bem. Seguinte, galera, a gente começa aqui nossa aula, tá, de revisão aí do terceiro bimestre para finalizar tudo aqui, né? E é o seguinte, a gente estudou alguns conteúdos e eu vou passar aqui de maneira bem resumida mesmo, tá? Não vou entrar muito a fundo em cada um deles. Você tem no seu caderno, se caso alguma coisa passar, né, dá uma relembrada. E todo o material está disponível na plataforma, tá? Se alguma coisa eu falar que ainda ficou confuso, você pode voltar lá, ou você pode mandar mensagem mesmo para mim lá no WhatsApp, né? E assim que eu já conseguir responder, eu já te mando uma mensagem aí, tá ok? Então basicamente é o seguinte, ó, revisão do terceiro bimestre, a gente estudou as teorias evolucionistas, fundamentos da ecologia, especiação e ciclos biogeoquímicos. Vem, compai! Olha só, vamos começar aqui, ó, fixismo, né, e evolucionismo. O que basicamente era o fixismo? Ou é o fixismo, né? O fixismo é uma ideia de que os seres vivos eles são imutáveis, né? Normalmente atrelados ao criacionismo, né? Então, os seres eles não sofreram modificações. Do jeito que eles foram criados, eles são assim até hoje, né? Tem outra corrente que é chamada de evolucionismo, onde acredita-se na transformação dos seres vivos, né, das espécies ao longo do tempo, sofre transformações, tá bom? E aí a gente parte para essa parte, esse conjunto de ideias, né, do evolucionismo. Tudo começa aqui com Jean Baptiste Lamarck, né, dando origem ao lamarckismo. Isso é importante ser notado que o lamarckismo tem duas ideias centrais, tá? Que é basicamente o uso e desuso e a transmissão dos caracteres adquiridos. Tá? O uso e desuso é o ser vivo usa, propriamente o próprio nome já diz aqui, né? Ele usa determinada parte ou enfim, parte do corpo, né? Para suas tarefas lá, ou ele não usa mais. E essa característica ela acaba assumindo, né, quando não usa, ou tipo fica mais forte, né, quando se usa, né? E aí a partir disso ele transmite essas características que ele adquiriu, né? Importante você notar que no lamarckismo o ser vivo, ó, é ele que se adapta ao ambiente, tá? O ambiente é tipo assim, é uma prova que o ser vivo tem que fazer e passar, tá bom? Ele tem que se desenvolver para poder passar, para poder viver nesse ambiente, tá? Já a outra proposta evolucionista é a do Charles Darwin, tá? Que ele propôs a seleção natural e a ancestralidade. Importante notar que na seleção natural é a natureza que faz, uma seleção, é uma pressão. A natureza ela é como se ela escolhesse quem consegue viver naquele lugar ou quem não consegue viver, tá? Então que o animal, quais são as pressões? Se o animal vai ser visto ou não pelo seu predador, se ele vai conseguir alimento fácil ou não, né? Tudo vai depender das características que esse animal possui. A natureza faz essa seleção, né? Das características mais adaptadas para viver, tá? E outra base é a ancestralidade. Então, os seres, né, selecionados, eles vão ter características que vão se perpetuar, né? Isso vai originar, né, uma espécie e cada espécie tem um seu ancestral em comum, né? Quanto mais parecidos são os seres, seu ancestral está mais perto. É basicamente a ideia de Charles Darwin. Só que tem um problema, Darwin não conseguiu explicar como que ocorre essa variabilidade das características dentro de uma espécie. Né? Como é que um ser vivo tem uma coloração, uma pigmentação e o outro não possui essa pigmentação, né? Ele conseguiu entender que a natureza faz a seleção, né? Mas como é que ocorreu essas variações dentro da espécie? Como é que teve um urso polar que nasceu, sei lá, malhado, né? Enfim, de onde que veio?
Então, bom, ele sabia que os ursos polares eles precisam ser branquinhos, né? Enfim, porque a natureza seleciona esses que são mais clarinhos, ele tem que se esconder para poder comer, né? Agora, como é que surgiu essa variabilidade? Né? Como é que, de onde saiu, sei lá, um urso que tinha manchas? Ele não conseguia responder essa situação. E aí vem a terceira parte, que é o neodarwinismo, que é basicamente ele utiliza argumentos de Darwin, que é a seleção natural e ancestralidade, com instrumentos de genética, né? E isso veio com Mendel. Então o neodarwinismo, basicamente, ele tem dois fatores que são cruciais para ter essa variabilidade genética, e são eles: a mutação e a recombinação genética. Tá? Na mutação é um processo que ocorre naturalmente, não é incomum acontecer. Tá? Não, isso não é incomum, é comum. Aconteceu, você deve ter alguma mutação no seu corpo, né? E ela pode causar alguma diferença, alguma característica ou não em você, ou nos seus descendentes. E aí a natureza que vai selecionar se essa característica vai ser boa ou ruim. Né? Hoje, com a tecnologia, com esse monte de coisa que a gente tem, né? Adaptações, para os humanos fica difícil pensar. Mas imagina aí talvez um pardal, né? E o pardalzinho, ele nasceu todo branquinho. E aí a natureza vai selecionar se essa característica vai ser boa ou não, tá? Para o meio que ele vai viver. E a recombinação genética é um fator que acontece lá na meiose, quando os cromossomos eles trocam partes entre si. Isso cria uma variabilidade genética, né, gigantesca. Tá, ok? Fundamentos da ecologia. Então, são quatro conceitos importantíssimos de ser notado, porque são conceitos que a gente inclusive utilizou em outro tema das nossas aulas aqui. Então, espécie é um conjunto de seres vivos que precisam ser semelhantes entre si e que são capazes de cruzar em condições normais, né, e gerar descendentes férteis. Isso é importante ser notado. Aí que a gente configura como seres da mesma espécie. Tá? Esses seres da mesma espécie, né, se eles viverem em um mesmo local e mesmo tempo, nós chamamos esses seres que tornam-se uma população. Né? Por exemplo, uma população de uma cidade. São seres da mesma espécie que vivem no mesmo local ao mesmo tempo. Tá? Habitat. O habitat é o local onde vive certa espécie. Tá? E essas espécies elas precisam. Essa espécie ela precisa de certas características bióticas, né? Ou seja, relacionados a seres vivos, do que ela vai poder se alimentar, de onde vai se proteger, onde ela vai conseguir. Né, eu falo assim, uma árvore, onde ela vai ter abrigo, enfim, né? E características abióticas, né? Quer dizer que não tem vida. Então, se tem disponibilidade de água, se o solo tem certas quantidades de sais, enfim, né? Essas são as características abióticas. Né? Tendo essas características, para essa espécie, para ela poder se estabelecer. Tá? Então, isso é o habitat. E o nicho ecológico é o papel de cada organismo dentro do seu habitat. Então, isso geralmente está entrelaçado com hábitos alimentares, tá? Então, se o animal, geralmente, né? O papel de cada organismo, imagina assim, um vai ser decompositor, né? Um vai fazer a reciclagem da matéria, o outro vai ser o consumidor, né? O outro vai ser o produtor. Um vai ser responsável por talvez plantar as sementinhas, né? Esconder a sementinha e estar plantando a semente. Enfim, é o papel que cada organismo tem dentro do seu habitat. Especiação, né? É o processo de formação de uma nova espécie, né? A gente estudou 3 tipos. Então, quais são esses 3 tipos? É a alopátrica, que é quando acontece um isolamento geográfico. Né? Sei lá, formou uma cadeia de montanhas entre uma floresta, passou um grande rio ou inundou uma grande área, enfim, as espécies ficam isoladas geograficamente, elas não conseguem mais transitar e compartilhar suas cargas genéticas, e aí
de cada um dos lados, né, tem condições diferentes climáticas e aí ambientais, e aí formam-se espécies que não conseguem, esses organismos não conseguem mais trocar informações genéticas, não conseguem mais cruzar, né? Formou então duas espécies diferentes. Tem a simpátrica. Nessa especiação simpátrica não existe isolamento. Eles são livres, eles podem, né? Gostei de você, vamos conversar aqui, né? Enfim, eles podem sim, mas eles não querem, tá? Então, cada população só tem cruzamento entre elas, entre os seres de uma mesma população. Eles não trocam informações entre populações diferentes, tá? Eles não se misturam. Eles formam panelinha, velho. Existe panelinha assim no reino animal. Olha só que maluca. Maluquice. Só uma panelinha. E aí não se mistura mais. Não é só reino animal não, tá? Tem outros jeitos também. Em outros reinos também. Mas eles não se misturam mais. Tá? Eles não curtem mais um certo tipo de configuração. Eles não trocam mais informações. Tá? E aí a parapátrica é quando duas populações de uma mesma espécie elas vivem em um local muito próximo ali. Só que as condições desses locais são bem diferentes. Tá? E aí a população A tá aqui vivendo, né, são da mesma espécie, ó, vive aqui nesse cantinho. Aí a população B está nesse cantinho aqui, são da mesma espécie. Só que as condições ambientais desse lado são diferentes desse aqui. Então, as condições aqui, lembra que a natureza seleciona seres para viver aqui, e a natureza selecionou seres para viver aqui. Eles começam a trocar informações, né? Um veio para cá, e tem outro grupinho agora no meio, nesse meio termo aqui. E esse grupo agora é híbrido, tá? Das características desse e desse. Então ele tem ele é híbrido, né? Aí ele forma uma espécie de uma barreira biológica, tá? Meio que assim, esse aqui ao invés de aqui cruzar com esse aqui, não, ele vem pra cá, tem preguiça, para no meio do caminho, e aí ele não consegue mais ter descendentes aqui, porque esse híbrido aqui, ele não pode mais gerar descendente, tá? E fica aqui uma barreirona aqui no meio, não permite mais o cruzamento entre esses dois grupos aqui dos polos, né? Essa é a situação parapátrica. O ciclo biogeoquímico foi o nosso último termo, o nosso último conceito, né? Deixa eu só ver aqui, eu tô terminando, meus queridos. Eu voltei. Ciclos biogeoquímicos, né? Envolve seres vivos, ó, bio, vida, geo, né? De elementos químicos, e químico. Meu filho tá chorando aqui, eu tô prestando atenção. E químicos, tá? São processos naturais onde ocorre a reciclagem de elementos químicos. Tá? Quais são os principais, os mais conhecidos? Né? O ciclo da água, do carbono, oxigênio e nitrogênio. Tá? Depende também de como eles são reservados no nosso planeta. Então eles podem ser os gasosos, né? A gente classifica como ciclos como gasosos, né? Quando eles possuem um reservatório, como um reservatório a atmosfera. Né? E são sedimentares quando possuem o reservatório a crosta terrestre. Tá? E precisa haver umas condições essenciais. Quais são elas? O reservatório do elemento químico, né? Esse reservatório ele precisa acontecer, ele precisa ter. Tá? Se não tiver reservatório, não há ciclo. Precisa ter seres vivos, né? A existência de seres vivos e também a movimentação do elemento químico, né? Do caso estudado, né? Precisa acontecer entre os seres vivos no ambiente, tá? Meus queridos, por hoje é só. Espero que vocês possam ter aí absorvido tudo. Qualquer coisa, estamos aí. Isso é tudo, pessoal. Valeu, fui!